na forma de uma cruz, e que, objetivamente, passaria a orientar-lhe o exercício da mediunidade, sugerindo que Chico procurasse sempre se inspirar em Jesus e Kardec, e que se, em algum momento, ele, Emmanuel, parecesse se afastar desses mestres, que o médium se afastasse dele e seguisse os dois. Em contrapartida, quase em seguida, ocorre a desencarnação de Cidália Batista, sua segunda mãe, ocorrência de grande repercussão no ânimo de Chico, visto ser ela uma das poucas pessoas que procuravam entendê-lo. A partir de agosto daquele ano, espontaneamente em reuniões ou fora delas, de forma quase impulsiva, 14 espíritos de poetas brasileiros e portugueses, como Antero de Quental, Olavo Bilac, Castro Alves, Guerra Junqueiro, entre outros, transmitiram por Chico 60 poemas que serviram para que Manuel Quintão, então presidente da Federação Espírita Brasileira, com quem Chico já se correspondia há vários anos, tomasse as primeiras providências para a publicação do primeiro livro reunindo sua produção mediúnica. Nos últimos dias daquele primeiro ano da década, desenvolveram-se em Chico de maneira mais intensa e mais clara a vidência, a audição e outras faculdades mediúnicas. Por outro lado, do ponto de vista físico, passou a experimentar a perda gradual da visão do olho esquerdo. 1932 marcaria o lançamento do Parnaso de Além Túmulo, fato que repercutiu além da seara espírita pelo número de renomados autores cujas criações apareceram no livro, merecendo uma crônica de destacado escritor da época, Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, que, no Diário da Noite, edição de 10 de julho, entre outras considerações, disse que os poetas de que Chico era intérprete apresentavam as mesmas características de inspiração e expressão que os identificaram no planeta. Nos anos que se seguiram, não faltaram também, além dos críticos movidos a preconceitos, aqueles que tentaram convencer o médium a assumir publicamente a autoria do livro, em troca de compensação financeira ou um emprego em que poderia minimizar as dificuldades enfrentadas por sua família, propostas sempre recusadas. Em 1935 surge Cartas de uma Morta, o segundo livro recebido por ele, publicado sob a responsabilidade da LAC, assinado pelo espírito Maria João de Deus, a própria mãe de Chico, que, atendendo a um pedido formulado pelo filho, narra as impressões iniciais de sua vida no plano extrafísico. Em agosto, Chico passa a trabalhar na Inspetoria Regional do Ministério da Agricultura. Humberto de Campos, desencarnado um ano antes, é apresentado ao Chico num sonho desdobramento, tornando-se presença constante nas suas atividades, escrevendo através dele crônicas reproduzidas em várias publicações que, reunidas a uma série de reportagens desenvolvidas sobre o médium pelo jornal O Globo, compuseram o livro Palavras do Infinito, lançado em 1936. 1937 leva Chico pela primeira vez a São Paulo para participar, nas dependências do Teatro Municipal, do encerramento da Semana Metapsíquica, promovida pela Sociedade Metapsíquica, psicografando perante 600 pessoas um soneto de Augusto dos Anjos, outro de João de Deus, além de uma carta-mensagem de Humberto de Campos, sendo que antes dos mesmos manifestara-se Emmanuel, transmitindo uma saudação aos presentes, apresentando duas surpreendentes características. A mensagem era em inglês, idioma totalmente desconhecido pelo médium, e escrita da direita para a esquerda, somente podendo ser lida contra a luz ou ante um espelho. Ainda nesse ano é organizado o livro Crônicas de Além Túmulo, reunindo várias páginas de Humberto de Campos e Emmanuel, do espírito Emmanuel,
compreendendo uma abrangente análise do orientador espiritual sobre questões científicas, filosóficas e religiosas, sob a ótica do Espiritismo. Obra esta somente publicada por insistência do Chico, que chegou a se cotizar com amigos e simpatizantes, já que os editores consideravam que um livro daquele estilo não era comerciável, no que estavam errados, pois, no espaço de poucos meses, o trabalho foi reeditado por 3 vezes. Em 1938, começa a se intensificar a produção mediúnico-literária de Chico, com a recepção de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma revisão da história e destinação de um país, conforme registros do plano espiritual, pesquisados por Humberto de Campos. Lira Imortal, coletânea de poemas de vários autores espirituais. A Caminho da Luz, uma abordagem sobre a evolução e história do planeta e de seus habitantes, assinado por Emmanuel, e Novas Mensagens, reunindo mais crônicas de Humberto de Campos. O ano de 1939 foi ocupado por Emmanuel na transmissão dos primeiros romances históricos, narrando as venturas e desventuras do próprio autor em suas existências como o senador romano Públio Lentulus, ao tempo de Jesus, no livro Há 2000 anos, e posteriormente como escravo Nestório, na obra 50 anos depois. Concluindo a década, Chico recebe cartas do Evangelho, do poeta Casimiro Cunha, e as respostas às 410 perguntas formuladas por colaboradores da Federação Espírita Brasileira a Emmanuel sobre questões científicas, filosóficas e religiosas que serviram para compor O Consolador, além de uma recriação de Humberto de Campos das cenas e situações vividas por Jesus e seus discípulos no livro Boa Nova. Nesse ano extraviaram-se os originais de 200 páginas manuscritas de amigos espirituais que constituíam um livro inteiro, tendo como tema central a impressão de espíritos no momento da desencarnação e depois dela. Digno de nota também é o fato de Chico ter recebido nesse período várias mensagens em idiomas estranhos a ele, como em hindu, em luxemburguês e outras em inglês, páginas essas reconhecidas pelos destinatários como autênticas e elaboradas no melhor estilo da língua em que foram transmitidas.